Fala pessoal, estou aqui em mais uma das nossas leituras filosóficas para comentar com vocês que o mais votado dessa semana na nossa enquete especial, que vocês tinham que decifrar o nome do autor, foi o número 2, chamado Immanuel Kant. Tá? E o Kant, vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância dele, não só a importância dele no vestibular, mas a importância dele, obviamente, dentro da história da filosofia, que é a nossa principal abordagem. Quando eu falo do Kant, eu estou falando de um autor, né, que ele é muito colocado em primeiro plano por conta da análise que ele faz dos conhecimentos anteriores, que ele chama de juízos. Então, segundo Kant, os juízos, eles são formas de conhecer, formas de conhecimento. Eles estavam divididos, até o século XVIII, em duas grandes linhagens. A linhagem racionalista, que valorizava a lógica, a razão, a mente humana e a dúvida no processo de busca do conhecimento. E, por outro lado, existia o que a gente chamava de empirismo. Os empiristas acreditavam que a verdade poderia ser obtida através dos sentidos, através do teste, da pesquisa que obtém dados materiais. Por isso, essas duas linhagens, né, que eram antagônicas, elas acabaram sendo sintetizadas pelo Kant. Tudo bem, é verdade que o David Hume ele já tinha, né, pensado num empirismo mais lógico, mas quem vai sintetizar as duas formas de juízo, as duas formas de conhecimento, e vai mostrar que é preciso fazer críticas tanto ao racionalismo quanto ao empirismo, e aproveitar também o que existe de positivo nos dois lados, foi o Kant. Então, o Kant ele percebe que a nossa mente humana ela é uma mente racional. A gente tem a lógica, a gente nasce racional. Só que, ao mesmo tempo, a gente é alimentado na nossa mente pelos dados da experiência. Ou seja, né, a gente tem que juntar as duas formas de conhecimento para ter uma ciência mais completa. Se a gente pegar só o racionalismo é obcecado pela ideia de um conhecimento seguro. Mas o racionalismo ele não produz novos elementos. Ele não é muito produtivo. Ele é muito crítico, é muito analítico, mas ele não é produtivo. Enquanto o empirismo ele é muito produtivo, mas ele não é muito seguro. Pode ser que os dados da experiência enganem a gente. Por isso Kant ele é tão falado, ele é tão cobrado, porque ele vai ser aquele, né, que vai mostrar pra gente que as duas formas de conhecimento elas podem ser combinadas. Então quando a gente fala sobre o racionalismo na visão kantiana, ele fala que é uma forma de conhecimento, ou seja, um juízo analítico a priori, né? Então num primeiro momento, que não depende da experiência. Nós temos o poder racional, nós temos o poder da dúvida. Por outro lado, o empirismo vai ser chamado por ele de juízo ou forma de conhecimento sintético, que a gente produz as experiências, né, no laboratório, a gente faz a testagem, sintético a posteriori. A gente só consegue lidar com os dados depois que a gente coletou. E ele vai juntar essas duas coisas, criando um terceiro juízo, que é o juízo kantiano, que é chamado de juízo sintético a priori. Uma das dicas que eu dou para os meus alunos sempre nas nossas aulas, lá da nossa plataforma, é que vocês cuidem do vocabulário filosófico de vocês. Vocês precisam entender, traduzir para vocês o que esses termos específicos eles significam. Então, juízo é forma de conhecimento, é uma forma de conhecer. Então, como que você adquire o conhecimento? Tanto pelo empirismo quanto pelo racionalismo, tanto pela mente quanto pela experiência. Esses processos eles estão interligados segundo Kant e não mais separados. Outro ponto importante, que o Kant é muito conhecido pela sua noção ética. Então ele traz pra gente alguns mandamentos éticos, algumas balizas éticas, dizendo pra gente, né, que é preciso pensar sobre a moral, é preciso refletir sobre a moralidade, o que é certo, o que é errado. E tem tratados do Kant muito interessantes sobre isso. A parte mais teórica do Kant, dos juízos, da revolução copernicana, como ele inverte a nossa visão sobre os objetos, né? Quem é o sujeito, quem é o objeto da pesquisa. Isso está num livro muito importante do Kant, né, que fala sobre a crítica da razão pura, enquanto a parte da ética, dos comportamentos humanos, está na parte que a gente chama no livro, na obra que a gente chama de crítica da razão prática.
E além de discutir dilemas éticos e trazer para a gente essas discussões éticas, o Kant também estabelece um juízo sobre o gosto. Como é que a gente adquire o nosso gosto? Será que o nosso gosto pessoal, ele não é livre da racionalidade? Tudo está preso a categorias, tudo está preso à racionalidade, mas será que o nosso gosto pessoal é realmente racional? Será que a gente pode ser livre, pelo menos em algum processo da nossa vida? O Kant ele vai discutir todos esses limites. Limites da mente humana, limites da ciência, limites da racionalidade, limites éticos. Então, um dos grandes questionamentos kantianos é justamente sobre a mentira. Quando você mente para si mesmo e você busca um bem através da sua mentira, ela é válida ou mentira é sempre mentira, né? Não importa o resultado. Porque se a gente ficar questionando, e se? E se eu matar alguém para salvar o mundo da destruição? E se eu me colocar na frente de uma violência e cometer uma violência pior, mas por um bom motivo? E se? Pois é, quem garante esse e se? Quem garante, né, que você tomou uma decisão adequada? Quem garante o resultado? Esse é o grande ponto, né? Eu acho que é nisso que o Kant discorda tanto dos utilitaristas. É nisso que o Kant tenta chamar a nossa atenção. E é por isso, né, que o Kant foi escolhido por vocês na nossa enquete. É um dos mais celebrados filósofos que a gente tem, né, na passagem da modernidade para a nossa contemporaneidade. E o Kant ele vai finalizar aí as junções necessárias para que a gente possa ter finalmente o que a gente chama de método científico. Por isso a ciência kantiana é uma ciência extremamente completa, extremamente complexa. E é claro, se você precisa dessas aulas para o seu vestibular, na nossa plataforma www.filonared.com.br, você encontra um curso completo, com aula com lousa, com aprofundamento, com exercício, com material didático, o que vocês precisarem. Mas eu queria que vocês levassem essas discussões de hoje para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês, para que vocês pudessem também entender o quanto a filosofia ela é importante para ensinar a gente a pensar, a refletir. Eu vou falar aqui uma coisa que eu sempre falo, é preciso pensar para passar tanto no vestibular quanto para passar pelas tribulações da nossa vida humana, que não é fácil, né, gente? Mas junto, nesses pensamentos, a gente dá conta da tão difícil existência humana. Um beijo para vocês, obrigado pelos votos e até a nossa próxima enquete.